Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz tanto tempo, né, que a gente não se vê. Na semana passada foi feriado, no dia da nossa aula, e a gente acabou não se encontrando como é de costume. Mas eu espero que vocês não tenham ficado tristinhos, porque hoje a gente voltou com tudo para fazer a correção da nossa atividade para ver a outra parte do nosso conteúdo, ok? De início, já a Tainara queria dizer que eu ainda estou esperando as tarefinhas de alguns de vocês. Tem alguns alunos que estão me enviando com bastante eficácia, como a Rihanna, o Benjamin, né, Benjamin? Mas está faltando os outros alunos também passarem a enviar essas atividadezinhas, tá bom? Para que a tia veja direitinho como que você está saindo, se você está conseguindo entender o conteúdo direitinho, porque caso você esteja com alguma dificuldade, eu posso te ajudar, tá ok? Então vem comigo que a gente agora vai iniciar. Inicialmente, a gente vai estar fazendo a correção da nossa atividade. Ficou dialogando com o texto, que era uma atividade sobre os planetas, né? Que foi o último conteúdo que a gente viu. E hoje a gente vai estar fazendo atividade sobre eles, né? Conhecer um pouco mais sobre esses planetas. Quais são as características que tornam ele tão exclusivos, não, tão diferentes dentro do sistema solar. Então, se você ficou curioso para conferir as suas respostas, pega o seu caderno, pega o seu livro e o seu lápis, bota aí do seu ladinho e corrige tudo direitinho. Caso seja necessário, eu esteja falando muito alto em um determinado momento ou muito rápido, pede para a mamãe dar uma pausa no vídeo, aí você escreve a resposta certinha, depois é que você continua para ver o restante da correção, ok? Então, vamos lá. Essa atividade está lá na página 108 e 109 do seu livrinho, tá bom? Você procura aí no seu livro essas duas páginas para que você possa corrigir essa atividade de forma perfeitinha e aí você tenha um conteúdo direitinho para você estudar para sua avaliação quando a gente for fazer essa atividade avaliativa. A nossa primeira questão, ela vem dizendo o seguinte: observe os planetas na imagem abaixo quanto à posição que estão em relação ao Sol. Na nossa última aula, a gente viu que a gente tem alguns planetas no sistema solar e esses planetas eles giram em torno do astro Sol. Esse Sol, para recompensá-lo, né, meio que os outros planetas tratam o Sol como um grande deus, para ele recompensar, o que ele faz? Ele acaba dando luz, né, e calor para esses planetas. Então vamos observar direitinho para a gente recapitular qual é a posição desse planeta no sistema solar. O primeiro planetinha que a gente vai ter é Mercúrio. Ele é o planeta do sistema solar da nossa Via Láctea mais próximo do nosso amiguinho Sol. Logo seguido de Mercúrio, a gente vai ter Vênus, que a gente até comentou, e vamos comentar muito sobre Vênus hoje na nossa próxima questão. Ele ocupa a segunda posição no sistema solar. A gente tem a Terra, que é o nosso planeta onde a gente vive, né? Tem a presença da água líquida, que é uma característica super importante para garantir a nossa sobrevivência aqui. A gente tem Marte, que tem sido alvo de várias pesquisas para saber se no futuro a gente não pode estar migrando para lá, quem sabe, né? A gente tem Júpiter. Júpiter é o maior de todos. Ele só não chega a ser tão grande quanto o Sol. Mas todos os planetas que a gente vai estar estudando, Júpiter ele tem uma característica que é uma imensa área, né? É um planeta gigantesco. Seguido de Júpiter, a gente tem Saturno, muito conhecido e apreciado pelos seus anéis, né? Saturno ele é circulado por anéis e esses anéis dão um aspecto, dão uma característica totalmente diferente e única desse planeta. Seguido de Saturno, a gente tem Urano, Urano e Netuno, já são os dois últimos planetinhas do sistema solar. E justamente por estarem um pouco mais distantes do Sol, é que recebe pouca luz do Sol. E por conta de receber essa pouca luz, ele acaba se tornando dois planetas extremamente frios. E outra coisa que acaba influenciando essa distância do Sol na vida nesses planetas, que obviamente, né, gente, não existe vida, ou pelo menos ainda não se sabe da existência de vida nesses dois planetas, é o fato que o tempo lá demora muito para acontecer. No caso de Netuno, por exemplo, um ano em Netuno é o que simboliza 164 anos terrestres. É como se uma pessoa tivesse que viver 164 anos aqui na Terra para viver um único ano lá em Netuno. Então, veja só, é um absurdo, né? Um tempo desse para um planeta ele completar um ano, mas são as características que o tornam único. A letra A diz assim para vocês: a posição dos planetas em relação ao Sol interfere na temperatura dos planetas? Explique. A questão ela quer saber basicamente de você se você acha aí de casa se o fato de Mercúrio estar muito próximo do Sol e o fato de Netuno estar muito distante, se isso iria influenciar ou não
na questão da temperatura do planeta. De modo geral, essa resposta ela é uma resposta pessoal. Você deve aí de casa pensar e dar a sua opinião. Mas eu vou deixar aqui a minha sugestão. O que eu posso dizer para vocês? O distanciamento do Sol interfere sim na questão da temperatura de um planeta. Mas não é a única característica que vai dizer se um planeta é quente ou se um planeta é extremamente frio. Um exemplo, a gente pode estar dando de Mercúrio, que é o primeiro planeta logo seguido do Sol. E aí, por ser o primeiro, muitas vezes a gente pode ter a concepção que ele é o mais quente. Errado, né? Porque a gente viu na nossa última aula que o planeta mais quente é Vênus. E isso se justifica principalmente pelo fato de Mercúrio ser um planeta que não tem atmosfera. A gente já falou sobre a atmosfera aqui nas nossas aulas e vimos que a atmosfera ela é basicamente o quê? Ela é uma camada de gases, né, que recobre o planeta Terra, e essa camada de gases ela garante uma série de características para um planeta, como é a questão, inclusive, da temperatura. Mercúrio não tem atmosfera, e por não ter atmosfera, o termômetro por hora está muito alto, atingindo cerca de 400 graus, mas por hora está muito baixo, atingindo cerca de menos 170 graus. Já Vênus, que é o segundo planeta do Sistema Solar, já tem uma atmosfera. Só porque, veja só, a atmosfera de Vênus é uma atmosfera extremamente tóxica. E por ser uma atmosfera tóxica, essa Vênus ele passa a ter o título de planeta mais quente, né? Porque essa atmosfera acaba captando, né, bastante calor e esse calor fica resguardadinho lá dentro de Vênus, fazendo com que ele tenha uma temperatura extremamente quente. Então, eu digo assim, que a relação, a distância, né, do planeta do Sol, ela pode se interferir, mas não é a única característica que interfere na questão da temperatura. A atmosfera, a presença ou não de uma atmosfera também é importante para dizer se um planeta vai ser alto ou se o planeta vai ser quente ou frio. Então, vamos lá. A gente tinha uma questãozinha de investigação, que vocês tinham que fazer, né, uma investigação aí de cientista para a gente descobrir essa resposta, que inclusive eu já até citei anteriormente para vocês. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas não é o mais quente do Sistema Solar. As maiores temperaturas estão em Vênus, que tem uma grande variação térmica, chegando a apresentar temperaturas acima dos 400 graus Celsius. Explique por que isso acontece. É basicamente o que a gente já falou anteriormente. Vênus, por muito tempo, ele foi conhecido como estrela d'alva, porque era um dos planetas que a gente conseguia ver logo ao entardecer, antes das outras estrelas aparecer, e era um planeta que a gente conseguia ver logo de manhãzinha cedo, antes do grande Sol aparecer também. Depois de muitas observações, constatou-se que na realidade Vênus não era uma estrela como se acreditava, né? Mas que era na realidade um planeta. E aquela cor brilhante se dava principalmente pelos gases que constituem a sua atmosfera. Basicamente, Vênus ele é um planeta que é constituído com gás carbônico, o CO2, né? E esse gás carbônico ele acaba favorecendo para que o calor chegue lá e fique por lá mesmo, não sai de lá. Por isso que ele se torna assim, de certo modo, um planeta onde a variação térmica, ou seja, a temperatura, vai ser muito, 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 muito alta, tá ok? E aí, em virtude disso, né, por ter uma atmosfera bastante tóxica, que tem esses gases que favorecem o efeito estufa, Vênus ele passa a ser um dos planetas mais quentes, ou seja, o planeta mais quente do nosso Sistema Solar. Engraçado que a gente tem várias piadas, né, sobre Vênus. Porque o que acontece? Vênus ele é considerado o planeta mala do universo, né? Ele tem vários truques para conseguir ter esse diferencial aí, seu bam do Sistema Solar. Aí vamos ver essa tirinha, eu achei super interessante, quis trazer para vocês. Aí, olha só, a gente tem aqui o Mercúrio, né, pertinho do Sol, temos Vênus segurando Mercúrio e a gente tem aqui o planeta Terra. Aí Vênus vai e fala assim: quente o bastante para você, Mercúrio? Ha, ha, ha. Tipo sorrindo, né? Porque apesar de Mercúrio estar bastante próximo do Sol, quem é muito quente é Vênus lá na história. Aí aqui ele diz um outro balãozinho: segura aí essa emissão de gases nocivos, Terra. Ha, ha, ha. É como se ele tivesse... Como Vênus libera uns gases muito fedorentos, né? A Terra fica lá com a mãozinha no nariz para não ser intoxicada. Achei super legal para trazer aqui para vocês. Vamos continuar. A nossa letra B, ela quer saber de vocês fazer uma leiturinha rápida sobre os planetas, né? Vamos lá. Lê a informação abaixo que define planeta.
Planeta é um corpo celeste que gira em torno de uma estrela. Quem é essa estrela? Nosso amigo Sol. Tem massa suficiente para que sua gravidade o torne esférico, né? Ou seja, a gravidade ela é uma força que faz com que, de certo modo, a massa desses planetas elas tenham um formato um pouco esférico. Lembrando, né, que assim como o planeta Terra, os outros planetas eles têm esse formato esférico, mas o nosso planeta Terra ele tem um formato meio irregular por conta do achatamento dos polos e a presença de montanhas e florestas. Seu diâmetro mínimo é de 800 quilômetros. Aí vamos lá para a grande pergunta do momento. Sabendo que Plutão tem forma arredondada e orbita em torno do Sol, ou seja, ele gira em torno do Sol, porque desde 2006 ele deixou de ser considerado planeta para se tornar um planeta anão. Por muito tempo, né, o Vênus teve aí essa grande discussão se Plutão era ou não um planeta. E aí, quando foi no ano de 2006, ele foi rebaixado, né, digamos assim, para planeta não. E a gente vai já entender o porquê. Segundo a União Internacional de Astronomia, para ser considerado um planeta, precisa de quê? Primeiro, precisa ser esférico. Segundo, ele precisa orbitar em torno do Sol, mas lembrando que essa orbitação ele não pode ser um satélite de outro planeta, ou seja, ele tem que orbitar em torno do Sol, mas não sendo uma Lua, tá bom? Sendo um planetinha. E terceiro, não compartilhar sua órbita com nenhum outro objeto significativo. De certo modo, bem no início de tudo isso, Plutão ele se caracterizava, né, estava dentro das duas primeiras características. Ele era um planeta esférico, ok. Ele orbitava em torno do Sol, ok. Porém, quando a gente chegava no último critério, Plutão era totalmente desclassificado. Porque ele não, durante a sua órbita, ou seja, em torno de Plutão, tinha um mar de objetos, ou seja, tinha um mar de corpos celestes que acabavam atrapalhando Plutão fazer um giro perfeito. E por conta disso, ele acabou sendo rebaixado como planeta anão. De certo modo, a resposta correta seria o quê? Em Plutão, ao seu redor, há um mar de outros objetos. E a gente acabou de ver aqui que para ser considerado um planeta, não pode ter nenhum objeto significativo interrompendo aí no processo aí, no seu movimento natural. Já que sua gravidade não é intensa o suficiente para atraí-los e assim limpar sua órbita. Como a gravidade de Vênus era uma gravidade bem pequenininha, muito fraca, ela não conseguia puxar, né, esses objetos para perto dela para poder destruí-los ou até mesmo fazer com que ele girasse de forma mais perfeita e limpando desse modo a sua órbita, ele acabou infelizmente sendo rebaixado para planeta não, porque esses objetos acabavam interrompendo no seu giro, tá bom? E aí, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente acabou de falar que para ser considerado um planeta, ele precisa orbitar em torno do Sol, né? Ele precisa girar em torno do Sol. Você já parou para pensar que os nossos planetas eles estão em constante movimento em torno do Sol, mas a gente não sente ele girar. Você sabe quais são os dois principais movimentos da Terra? Vamos conhecer comigo? Primeiro, eu queria dizer para você que a Terra, assim como os demais planetas, ela está em constante movimento. E esse constante movimento, ele só se dá porque o nosso planeta ele tem uma gravidade, que é essa força, né, que faz com que o nosso planeta ele consiga, de certo modo, o Sol consegue atraí-lo para a sua órbita e assim ele conseguir fazer o seu movimento. Basicamente, o nosso planeta Terra ele faz dois movimentos principais. O primeiro movimento ele é conhecido como movimento de rotação, que é quando o nosso planetinha ele vai fazer um movimento sobre o seu próprio eixo, ou seja, ele vai girar em torno dele mesmo, no sentido anti-horário, tá certo? E o que acontece? Esse movimento de rotação, ele é super importante para garantir as condições de vida aqui no planeta. Sabe por quê? Esse movimentozinho, ele dura em média 24 horas e ele é responsável pela sucessão de dias e noites. Ou seja, sempre quando é dia em algum lugar do planeta Terra, no outro vai ser noite. Porque o nosso planeta está em constante movimento. E durante esse constante movimento, um lado da Terra vai estar captando luz solar, ou seja, vai estar recebendo essa luz solar, enquanto do outro lado não vai estar recebendo luz solar, que é o que a gente diz, o período noturno, né? Ou seja, vai estar de noite, tá ok? E os dias e as noites são muito importantes para a nossa sobrevivência aqui no nosso planeta. Porque a gente sabe que, por exemplo, as plantas, elas precisam do sol para conseguir crescer, né, de forma saudável. Se um lado do nosso planeta fosse noite o tempo todo, aquele lado não iria ter como as plantas crescer.
Enquanto se aqui fosse dia o tempo todo, as plantas iriam crescer, mas a gente iria ter uma grande dificuldade para os animalzinhos que se alimentam apenas no período noturno conseguir entender que aquele é o período deles sair para comer. Então, iria ser uma grande catástrofe natural. De certo modo, eu acredito que durante esse momento de quarentena, em algum momento você já esteve aí na sua casa observando o pôr do sol ou então o nascer do sol, se você acorda de manhãzinha bem cedinho. Quando a gente vê o pôr do sol e o nascer do sol, significa que a gente está no limite. É como se o sol estivesse bem no meio do planeta naquele momento, fazendo que um lado do planeta esteja amanhecendo enquanto o outro esteja anoitecendo. E é um dos eventos mais espetaculares da natureza, né? E simboliza, né? A gente consegue observar a questão do pôr do sol e do nascer do sol justamente por conta da presença do movimento de rotação no nosso planeta Terra. Gente, mas calma aí que ainda não acabou. Além do movimento de rotação, que é quando o nosso planeta Terra gira em torno de si mesmo, a gente também vai ter um segundo movimento, que é um movimento conhecido como movimento de translação. O movimento de translação aqui já vai ser um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Na realidade, a Terra ela vai girar, mas não vai ser aqui no movimento de translação em torno dela mesma. Vai ser em torno do grande astro Sol. E esse movimento de translação, assim como de rotação, ele tem uma grande importância para a nossa sobrevivência. Esse movimento de translação ele dura em média 365 dias e ele é responsável pelas estações do ano, ou seja, é responsável pela existência, por exemplo, do inverno, da primavera, do verão e do outono. Professor, e qual a importância das estações do ano para a nossa sobrevivência? Total! Imagina só, no inverno a gente vai ter árvores que não vão dar flores e consequentemente, não vão dar frutos. Mas no inverno também a gente vai ter aquelas árvores que só florescem e dão fruto naquela época. Assim como também acontece na primavera, que é aquela época onde boa parte das plantas, né, elas conseguem florir, ficar bonita, e desse modo a gente tem os frutos disponíveis da estação. O mesmo ocorre no verão e no outono. Lembrando que é muito comum a gente escutar, desde muito pequenino, que aqui no Brasil a gente não tem as estações do ano bem definidas, que é como se aqui a gente só tivesse inverno e o verão. Isso é verdade? Mais ou menos. Na realidade, aqui as nossas estações ela realmente não é bem definidas. A gente não consegue ver uma mudança drástica no ambiente que nos cerca quando é primavera, por exemplo, ou quando é no outono. E isso se dá principalmente porque o nosso país, o Brasil, ele está muito próximo da linha do Equador. E aí ele recebe intensa luz solar o ano inteiro, fazendo com que muitas vezes o outono ou a primavera aconteça e a gente não se dê conta que realmente são essas estações do ano, acabando muitas vezes acreditando que a gente só tem duas estações do ano, que seria o inverno e o verão. Mas não se confundam, tá bom? Outra coisa, nem sempre quando é inverno aqui no Brasil vai ser inverno em todos os países do mundo, porque o nosso país ele está numa área do planeta Terra conhecido como Hemisfério Sul. E esse Hemisfério Sul ele tem os planetinhas, né, que o compõem. Mas do outro lado a gente vai ter um lado que é chamado de Hemisfério Norte. E quando é inverno aqui para a gente no Hemisfério Sul, lá no Hemisfério Norte vai ser o verão. Assim como é quando é aqui no Hemisfério Sul é primavera, lá no Hemisfério Norte vai ser outono. E sempre vai ter essa troca, digamos assim. Por quê, professora? Porque o nosso Sol ele é distribuído no planeta Terra de forma diferente. Imagina só, a gente acabou de ver que o nosso planeta ele faz esse movimento brilhante, que ele está recebendo a luz do Sol, só porque ele vai receber essa luz do Sol, né, de forma gradativa, ou seja, de forma bem distribuída, tá ok? Então você já sabe tudo sobre as estações do ano, sobre os principais acontecimentos da Terra, os movimentos e o porquê que eles acontecem. E principalmente você já sabe a importância deles. Já sabendo disso, eu fico muito feliz. Desejo profundamente que vocês estejam bem, apesar da gente não estar mantendo um contato, digamos, muito direto, da gente não estar se falando diretamente. Mas caso você queira dizer alguma coisinha para a tia Tainara, deixar algum recado, deixa um comentário aqui no final desse vídeo, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer para te responder, para me saber como você está, o que você espera quando sair dessa quarentena. E o mais, eu desejo profundamente que vocês permaneçam em casa, cuidando de vocês, do papai, da mamãe, da vovó, do cachorro, do papagaio, de todo mundo que vivam aí com vocês, para que esse momento ele passe logo e a gente retorne à nossa vida normal, ok? Mil beijões para vocês.
e até a próxima semana.